Neste vídeo, vamos falar em como utilizar as várias realidades paralelas ou as realidades disponíveis no multiverso para que nós possamos manifestar tudo aquilo que nós desejamos. Este conceito pode parecer intrínseco e pode parecer até delicado, mas na realidade ele é extremamente simples se nós conseguimos entender alguns conceitos. O principal conceito, por exemplo, será que, em termos de realidades paralelas, isto tem a ver exatamente com algo que está a acontecer simultaneamente no presente e agora. Isto significa que as minhas escolhas poderão originar múltiplas ou milhares de realidades paralelas existentes ao meu redor. Isto significa, de uma forma muito simples, que não existe tempo. O que existe sim é o momento presente. Isto significa, por exemplo, que o passado, esse é inexistente porque ele é uma realidade paralela que está aqui a acontecer, exatamente ao mesmo tempo do que, por exemplo, neste preciso momento no qual eu estou a fazer o vídeo. Ou que tu, por exemplo, estás a ver o vídeo. Isto significa, essencialmente, que a nossa noção de tempo, ou neste caso, portanto, do passado para agora, ou do tempo decorrido do passado para agora, tem a ver exatamente com a passagem do meu corpo, neste caso etéreo ou minha energia, pelas várias realidades paralelas disponíveis. Isto significa que tem a ver exatamente com a tal noção de deslocação entre as várias possibilidades e escolhas que eu tenho ao longo do momento. Isto significa, por exemplo, que se eu movimentar a mão para aqui, poderei efetivamente já ter escolhido movimentar esta mão para aqui. Isto significa exatamente que o facto de ter escolhido movimentar a mão para aqui já ao mesmo tempo originou uma realidade que neste precisamente está a acontecer. Poderia ter escolhido uma outra realidade que seria mexer a mão para a esquerda. Isto significa exatamente o quê? Que no campo das escolhas, as minhas escolhas, essas irão condicionar de dentro para fora a minha realidade exterior. Então, assim sendo, eu sabendo efetivamente que terei a possibilidade de criar a minha própria realidade, eu próprio terei a possibilidade de escolher, claro, o meu destino, sabendo efetivamente que no campo das possibilidades tudo é exatamente possível. Isso terá a ver exatamente com as minhas escolhas, com as minhas decisões internas. Pronto. Fundamentalmente, esta é um dos principais conceitos. Mas a verdade também, ao mesmo tempo, e de facto também existem, por exemplo, situações de memória coletiva. E situações essas que às vezes te podem provar que existem várias realidades paralelas existentes. Um dos conceitos que te poderá explicar a existência de realidades paralelas, de uma realidade, por exemplo, que não existe neste preciso momento e na qual tu vives, poderá ser, por exemplo, o efeito Mandela. O que é isto, o efeito Mandela? O efeito Mandela é uma ideia generalizada que existe de senso comum de muitas pessoas, ou de ideia, ou neste caso de crença comum, que nesta realidade não existe. Por exemplo, ele inclusivamente está associado o efeito Mandela a muitas teorias da conspiração. Mas este efeito Mandela tem exatamente a ver com o presidente Mandela. Mandela que de facto esteve preso e durante muito tempo muitas pessoas acreditaram que ele realmente morreu ou faleceu nos anos 80. A verdade é que ele esteve preso e, posteriormente a isso, até ele inclusivamente foi presidente da África do Sul. Impensável até então, na altura, portanto, estamos a falar de uma situação de apartheid na África do Sul. Também existem outras crenças em que, por exemplo, dizem que Maquiavel escreveu os fins justificam os meios, quando de facto ele nunca escreveu isso. São crenças comuns que poderão ter existido numa outra realidade paralela, num outro multiverso, e daqui estar a existir efetivamente esta teoria, este chamado efeito Mandela, esta teoria da conspiração na qual existem realidades paralelas que condicionam efetivamente muitas pessoas que em conjunto viveram efetivamente essa própria realidade paralela, ou seja, de um destino e de uma mentalidade comum. O que é que isto quer dizer realmente? Que no campo das possibilidades, inclusivamente, existe a possibilidade de massivamente nós podermos acreditar e ter uma crença em comum. Isto quer dizer que, muitas das vezes, até existem pessoas que poderão estar interligadas da mesma forma de energia, que poderão acreditar da mesma forma e estar na mesma realidade paralela do que eu, ou tu, de uma forma de crença comum. Por outro lado, isto significa que, a nível do multiverso, existem possibilidades, existem situações nas quais até, inclusivamente, podemos acreditar que estamos ligados à matriz por situações de crenças comuns, ligados a uma máquina
comum que será efetivamente o denominador comum do pensamento. E isto tem a ver exatamente com a possibilidade do multiverso, das várias realidades paralelas. Para mim, para ti, serve efetivamente perceber que existem situações que são crenças comuns e que temos que distinguir uma crença comum da nossa própria. Claro, ao mesmo tempo também entender efetivamente que se existem crenças comuns e que nós acreditamos numa realidade ou numa verdade que seja profundamente paralela, poderá efetivamente ser também concretizada a nosso nível e poderemos então trazer isso para o nosso benefício, para sermos sucesso em tudo aquilo que nós fazemos, ou seja, manifestar para um bem comum tudo aquilo que nós pretendemos para sermos, claro, sucesso. Para sermos, claro, sucesso. Isto significa que podemos, como co-criadores, como matéria divina, ser a nossa melhor versão e utilizar as realidades paralelas que melhor se adequarem à realização dos nossos bons intentos.